Discipulado Interativo. Apresentação: Missionário Maicon. Paz do Senhor, queridos discípulos. Deus abençoe a sua vida, sua família. Hoje iniciamos mais um Discipulado Interativo neste dia de segunda-feira, aqui na Rádio Interativa CAF. Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais e também no Discipulado. Mas e você que não pode assistir na exibição do programa, lembre-se que tem o nosso canal no YouTube. Estamos esperando você lá. Na semana passada, nós falamos sobre a importância de citar Jesus, seguindo de quem é Jesus, o Filho de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a revelação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, através da sua palavra. O Verbo vivo que se fez carne e trouxe a redenção para a humanidade. Já prepara o seu caderno, a sua caneta, a sua água ou o seu café para nesta tarde entrarmos na palavra de Deus com profundidade. Agora, para preparar o seu coração, esse terreno fértil de Jesus Cristo, nós vamos ouvir um louvor para iniciarmos a nossa aula. Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus, declare: seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Escute, grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus
sobre toda ansiedade e depressão. Para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Jesus, o teu nome tem poder, porque não há nome como o seu nome, Senhor. Um nome que é respeitado no céu, na terra e embaixo da terra. Um nome cujo todos os homens, quando clamam, hão de ser salvos. Está sobre a depressão, está sobre a ansiedade. O nome de Jesus. Nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Diga: Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu como seu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu como seu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo seu santo nome, Jesus. Aleluia! Deus maravilhoso! Depois desse louvor abençoado, glórias a Jesus, eu quero fazer uma oração para nós iniciarmos essa aula de hoje, esse bate-papo de hoje, falando um pouquinho sobre a revelação do Filho de Deus através do Evangelho de Mateus. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, bote sua mão no seu coração, em nome de Jesus, onde você estiver aí. E não esqueça também de pegar a sua Bíblia, ou também no celular também. Hoje tem um celular, tecnologia, é mais fácil de nós termos acesso. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, nós queremos pedir neste momento, nesta hora, para que o Espírito de sabedoria venha estar conosco e esta palavra venha alcançar os corações que estão sedentos, ansiosos para conhecer quem é o Filho de Deus. Senhor, seja conosco neste dia, nesta tarde, neste momento onde as pessoas estão recebendo a palavra, que o Senhor venha manifestar, Senhor, e de encontro à necessidade de cada um dos nossos irmãos. Assim pedimos ao Senhor agradecendo, no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos abrir a sua Bíblia aí, a carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Vamos estar lendo Gálatas 4, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 4. Ou melhor, vamos começar aqui a partir do versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vou repetir o versículo 4, para dar mais ênfase no nosso tema, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando começamos aqui em Gálatas, abrindo nossa Bíblia, ele vai começar a nos mostrar
como era a nossa condição diante de Deus. Assim como uma criança, quando nasce, ela não tem responsabilidade própria, ela está subordinada a alguém. Assim éramos nós sem Deus, nós estávamos subordinados ou sujeitos à lei que, vamos dizer assim, governava ou dominava. Essa lei não era uma lei qualquer, era a lei judaica. E essa lei, ela tinha três vertentes, né? A questão religiosa, a questão civil e a questão moral. E Jesus Cristo, ele veio cumprir essa lei na sua pessoa. Mas o que chama atenção para a gente aqui, caros discípulos, na lição de hoje, na conversa de hoje, não é a questão das leis em si, mas a questão da nossa servidão. E Cristo Jesus veio para nos tirar desta servidão, desta lei, porque nenhum homem, como nós falamos na semana passada, teria a autoridade, teria o poder de se desvencilhar dessa lei ou de cumprir toda esta lei. Então, só o homem perfeito, que é Cristo Jesus. Mas o cerne da mensagem de hoje vai estar no versículo 4, que vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus, o plano de Deus, ele se concretiza em Cristo Jesus. Essa passagem aqui, ela tem um paralelo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 10, vai dizer assim: e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantos as que estão no céu, como as que estão na terra. O que esses dois textos têm a ver com a lição de hoje? O que eles se convergem? O que eles falam para nós? Mas a Gálatas e Efésios, como Paulo escreve essas cartas, o que elas têm em comum nesses dois versículos, a palavra plenitude fala sobre preencher, fala sobre consumação, palavra muito, muito forte no Evangelho, essa palavra consumação, ou seja, cumprimento de um propósito. Só que a palavra tempo está num sentido diferente em Efésios e em Gálatas, apesar dos termos serem semelhantes e eles se complementarem, eles têm sentidos diferentes. A palavra tempo em Gálatas fala de cronos, ou seja, um tempo, uma quantidade, uma sequência. Ou seja, para esclarecer melhor, chegou o tempo cronológico final de Deus para aquele propósito. Qual o propósito? O propósito da parte de Deus de nos tirar, né? De nos resgatar da lei e também do governo do adversário, do governo do maligno. E em Efésios, esse tempo já não é um tempo de quantidade, mas já é um tempo de qualidade da parte de Deus. Ou seja, é o momento ideal, o momento certo, a plenitude dos tempos que Deus entrega ao seu Filho e se faz conhecer a humanidade através dele. Para quê? Para que houvesse uma libertação. Uma coisa muito interessante também, em Efésios, esse tempo também refere, essa plenitude dos tempos, se refere a um tempo vindouro, a um tempo escatológico, que naquele dia, naquele grande dia, a nossa redenção será completa, né? Será uma redenção, como posso dizer para os irmãos? Uma redenção que não tem falta de nada, uma redenção que está consumada, porque nós estaremos eternamente com o Pai. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 8, vou abrir aqui, você também abrir, capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim: todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra
aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte para todos. Porque convinha que aquele para que são todas as coisas e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, este texto aqui vai nos mostrar que essa questão da plenitude dos tempos, ela vai ser consumada por completo quando nós estamos reinando com Cristo e todas as coisas estiverem sujeitas debaixo de seus pés. Glórias a Deus. Também você vai falar também lá em 1 Coríntios, capítulo 24 e capítulo 15, versículo 24 e versículo 25. Essa era da plenitude dos tempos, ela é inaugurada na primeira vinda de Cristo Jesus na terra. Outra coisa interessante está lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, que vai falar do cerne da lição de hoje. Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 16, que vai dizer assim, vou ler para vocês aqui. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre, ou melhor, eu abri aqui Marcos, hein, irmãos? Irmãos, me perdoe. Mateus capítulo 4, versículo 16. Preciso trocar os meus óculos. Mateus capítulo 4, versículo 16. Já vamos encontrar. Enquanto eu procuro aqui, eu quero deixar um abraço para o pessoal da CAF. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E o pessoal, nosso ouvinte da comunidade do Morro da Cabocla também. 4, versículo 16, diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então Deus preparou este momento, a plenitude dos tempos, para que Jesus viesse e resgatasse o homem do império de Satanás, que a luz de Deus raiasse nos corações daqueles que estavam presos. E então aí nós vamos entrar na lição de hoje, que está lá em Mateus, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Vamos falar sobre o poder transformador de Cristo na vida daquele que recebe ele. Porque nós estávamos em trevas. Nós éramos trevas. Nós fazíamos coisas que agradavam as trevas. E não tínhamos Deus como Pai. Porque o Filho, ele é semelhante ao Pai, não só na imagem e semelhança, mas nas atitudes. E a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus disse, quando alguns religiosos o interrogam, que aqueles religiosos, eles não eram filho de Abraão, que eles tinham por pai na fé, mas fazia-se semelhante ao adversário de nossa alma, porque eles pregavam as palavras de Deus com a boca, né? Mas as suas atitudes não condiziam. Então, nós também éramos assim. Nós estávamos condicionados ao pecado, né? Ao erro, à morte, ao homicídio. O que é um pecado? O pecado é você errar o alvo. O pecado é um crime. Ah, mas é um crime? Sim. O pecado é um crime contra a santidade de Deus, contra o nosso Criador. E nós, muitas vezes, fazemos desta forma. Só que a luz, ela chega. E essa luz transformadora que é Jesus, aqui logo no Evangelho de Mateus, que foi discípulo de Jesus, começa a registrar o poder transformador. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e a gente pensa assim: ah, mas fulano não tem como mudar, não tem jeito. Agora, Jesus tinha 12 discípulos. E desses 12 discípulos, cada um tinha um defeito, tinha uma qualidade. E só que Jesus, se você for olhar para os evangelhos, a maioria dos discípulos de Jesus, vou falar até uma palavra aqui um pouco estranha à primeira vista, a maioria dos discípulos de Jesus não prestavam muito, não. E um desses é quem? É Mateus. Porque Mateus era o quê? Ele era
cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, naquela época, né, eles geralmente tinham as suas casas, suas tendas, perto da ponte, que era no mar. Naquela época não tinha os meios de transporte que nós temos hoje, né? A maioria dos meios de transporte era a cavalo, a pé ou pelo mar. Então, para que chegasse mercadorias, o comércio, geralmente era marinho. E aí, como acontece hoje conosco, quando nós vamos mudar de estrada, né, de cidade, tem os pedágios ali. Os pedágios eram marítimos. E esses cobradores de impostos faziam as suas casas na ponta das pontes ali. Para quê? Para cobrar os impostos dos viajantes, cobrar impostos dos passageiros. E Mateus era um desses, era cobrador de impostos. Só que, segundo alguns estudiosos, além de cobrar o imposto, que era uma obrigação civil, esses homens cobradores de impostos, eles faziam o quê? 30% eles pegavam e botavam lá no seu bolso, botavam na sua bolsa, né? Na sua aljava, se não me engano a palavra. Se os irmãos aí mandam um oi para mim aí, me alertando. Mas você pensa, poxa, esse homem, esse cara, ele é digno de estar junto com Jesus Cristo? Essa pergunta muitas pessoas se fizeram na época. E muitas pessoas se fazem hoje. Quando Jesus liberta uma pessoa que rouba, que mente, enfim, que faz coisas assim, escrabosas, né, aos nossos olhos, a gente fala assim, mas será que aquela pessoa é digna? Você vê que Jesus ele vai sempre naquilo que não é óbvio. Por quê? Para mostrar o seu poder, para que haja manifestação do poder de Deus. Porque todas as coisas estão sujeitas ao poder de Cristo Jesus. Então, o que acontece? Mateus, cobrador de imposto, na verdade o nome dele não era Mateus, na verdade o nome dele era Levi, cobrador de imposto, a serviço dos romanos, ele cobrava, além de cobrar, ele retirava. Então, olha só, olha a situação de Mateus, mas olha a situação do povo. O povo, eles viviam sob um jugo. Que jugo? Um jugo, além do espiritual, um jugo físico. Como assim um jugo espiritual? Jugo espiritual porque eles estavam na garra do adversário, na garra do maligno. E o jugo físico porque eles estavam sujeitos ao governo romano, um governo que realmente, perdoa a palavra, ele metia a mão no bolso do povo, então o povo ele não aguentava mais sofrer. Então quando chegar a plenitude dos tempos, é o momento exato, o momento crucial de Deus, para que Deus terminasse, né, tirasse o povo daquele jugo. Só que aqui tem um porém. Aqui tem uma situação, uma coisa que a gente não pode deixar passar, um detalhe. O povo não esperava apenas que eles fossem libertos das trevas. A expectativa deles estava onde? Estava numa coisa material. Eles estavam esperando ser libertos do poder de Roma. Então, quando Jesus ele se manifesta, a expectativa deles não era uma expectativa espiritual, não era uma expectativa celeste, era uma expectativa terrena. Olha o que diz aqui João, Evangelho de João, nós falamos sobre Mateus, mas vamos dar um pulinho aqui, né, avançar a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. João 8,36. Olha o que diz aqui. João 8,36. Isso mesmo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei, sois descendente de Abraão, contudo procuras matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis que também viste junto de vosso Pai. Esse aqui eu já falei ainda há pouco para os irmãos, mas não era esse versículo não. Mas o versículo que eu quero falar para os irmãos aqui, relembrando, é que o povo esperava uma libertação terrena, né?
Mas Jesus ele vai afirmar, o versículo é esse, Jesus vai afirmar que o reino dele, o poder dele, o reino dele não era deste mundo, mas era um reino espiritual. É claro que na plenitude dos tempos, no final da plenitude dos tempos, vamos dizer assim, na consumação dela, Jesus Cristo vai reinar na terra, né? E nós reinaremos com ele. Mas isso aí é história para outro programa. Voltando à questão de Mateus. Então, Mateus, o nome dele era Levi. O nome dele era Levi. E Jesus começou a andar naquele lugar ali. Uma coisa muito interessante é que quando Jesus começa a andar ali em Cafarnaum, Jesus já fazia milagres, estava fazendo a obra. E não estavam os 12 discípulos com ele ainda. Porque Jesus começou a resgatar primeiro 1, 2, e aqui eles foram caminhando com Jesus. Jesus começou a obra, não foi com os 12 junto, foram pouquinho em pouquinho, até que chegasse os 12. E nisso, Jesus fazendo a obra, estava ali na alfândega, quem? Mateus, no seu dia a dia, no seu trabalho, num dia comum como hoje, Mateus estava ali trabalhando, e aí ele vê, ou melhor, Jesus o encontra. Só que uma coisa interessante é que quando Jesus o convida Mateus para seguir ele, fala, larga tudo e segue-me, Mateus ele segue de primeira, ele não hesita, ele deixa tudo o trabalho dele e vai seguir Jesus. Só que certamente o que eu entendo é que antes de Jesus convidar Mateus certamente já tinha ouvido o testemunho do que Jesus estava fazendo, porque antes Jesus já estava curando, antes Jesus já estava libertando. O coração de Mateus, com certeza, já estava ansioso para ouvir a palavra de Deus, para conhecer quem era este Jesus, quem era esse rabi, quem era esse mestre, que era diferente de todos os outros, pois naquelas redondezas era hábito as pessoas seguirem o mestre. Só que aquele mestre era diferente. Ele não só ensinava, ele ensinava com autoridade. A Bíblia vai dizer, Jesus não ensinava como os escribas, mas ele ensinava com autoridade. E essa autoridade, eu entendo que seja uma propriedade. O que é autoridade, propriedade nesse caso? Propriedade é alguém que tem conhecimento de causa. Ele falava da palavra, ele tinha propriedade porque ele é a própria palavra. Então isso fazia diferença no ministério de Jesus. Ele tinha experiência com Deus, porque ele é o próprio Deus, né? O Deus revelado na pessoa do seu Filho para que a humanidade conhecesse este Deus que é poderoso. E aí, o que acontece? Mateus, o coração dele já tinha sido preparado, Levi, melhor dizendo, estava sendo preparado há algum tempo, de tanto que ele escuta a palavra de Deus, de tanto que ele ouve os testemunhos, e quando chega o convite para ele, o que ele faz? Ele aceita. Ele aceita. Ele não pensa duas vezes. E isso também pode acontecer na minha e na sua vida. Às vezes, você que está ouvindo o nosso programa nessa tarde, você está ouvindo Jesus há muito tempo. Jesus faz milagre. Eu conheço Jesus. Alguém testemunho de Jesus para você. Algum vizinho já falou. Às vezes você ouviu um programa de rádio, ou na TV, ou na internet. Enfim, você já está ouvindo falar de Jesus há muito tempo. Ou seja, o seu coração está sendo preparado há muito tempo. Só que, talvez, esse dia de hoje, vamos até usar um termo bíblico, seja a plenitude dos tempos para que você abra o seu coração para receber o Filho de Deus. Não é verdade? Oh, glórias a Jesus. Glórias a Deus. E aí o que acontece? Quando Mateus, ou melhor dizendo, Levi, né, ainda Levi, ele recebe o Filho de Deus na vida dele. A Bíblia vai dizer que ele muda de atitude completamente. Porque ele tinha conforto. Ele trabalhava numa profissão que era odiada pelo povo, porque eles oprimiam o povo, tirando até o que o povo não tinha. Mas ao mesmo tempo, Mateus ele tinha conforto, porque além do que ele recebia, uma porcentagem ficava para ele. E isso também fala, sabe o quê? Sobre a concordância do homem para com o erro. Porque tem gente que é assim, né? Infelizmente, no nosso país e em muitos países acontece isso. E em muitas cidades, municípios. O que acontece? Alguém que trabalha para um governante,
né? Ele tem o seu salário ali e às vezes tem aquela porção que não pertence a ele, e às vezes faz isso com consentimento. Provavelmente os publicanos faziam isso com consentimento do governo, porque o objetivo deles não era servir o povo. O objetivo deles era servir o seu próprio ventre, era servir a si mesmo. Por isso que quando Jesus Cristo ele vem oferecendo um reino que era diferente, um governo que era diferente, as pessoas até estranham e recusam, porque eles queriam coisas que fossem satisfazer o seu ego, que fossem encher o seu ventre. E Jesus não queria isso. Jesus queria uma coisa, algo, queria a proposta de Jesus, né, até hoje, é trazer algo que vai trazer vida espiritual, numa vida momentânea. Você vê isso quando Jesus estava curando os enfermos. Jesus falava o quê? Primeiro que Jesus falava para a pessoa: vai, os seus pecados, a sua fé te salvou, mas dizia assim: os seus pecados estão perdoados. Então Jesus curava o interior da pessoa e também o exterior, porque ele queria estabelecer o reino dele na terra, um reino espiritual, que não é comida e nem bebida, que não são bens materiais. Então por isso que muitos judeus e muitos povos, e até hoje, as pessoas rejeitam Cristo. Porque Jesus ele veio para quê? Para quebrar a expectativa humana. Ele veio para isso, para quebrar nossa expectativa. Porque Jesus ele é aquele que vai além, a Bíblia diz, ele vai além do que nós pedimos e do que nós pensamos. E na vida de Mateus não foi diferente. Jesus falou: eu vou além do que você pede, do que você está pensando. A intenção de Levi, ou Mateus, a intenção dele era o quê? Era ser cobrador de imposto, era ganhar o seu dinheiro, era talvez juntar os seus tesouros na terra, mas a intenção de Jesus para ele, o propósito de Jesus para ele não era esse. E às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a sua intenção hoje é o quê? É sair de casa, fazer alguma coisa ilegal, ilícita. Às vezes a sua intenção hoje é defraudar alguém. Às vezes a sua intenção é fazer mal a alguém, mas a intenção e o propósito que Jesus tem para você não é esse. O propósito e a intenção que Jesus tem para você é outro. A Bíblia, ou melhor, se você for pegar a raiz da palavra, dos nomes, porque os judeus tinham muito isso, né? Eles caracterizavam alguém pelo nome. E aquilo ali, o nome que se dava àquela criança, seria o destino daquela pessoa, determinaria quem aquela pessoa seria na sociedade. E a palavra Levi, que era o nome de Mateus, né? A palavra Levi significava o quê? Aquele que está, que pertence a algo, né? Aquele que pertence a alguém. Aquele que está sobre o comando, sobre a tutela de alguém, né? E Levi estava sob a tutela de quem? Ele estava ligado a quem? Ele estava ligado a Roma. Só que quando ele aceita Jesus Cristo, o nome dele, né, é mudado para Mateus. Por quê? Mateus significa o quê? Dom de Deus, presente de Deus. Então, Levi pensa assim: olha, eu não estou mais ligado a Roma. Agora eu não estou mais ligado ao governo. Agora eu não estou mais ligado a ser o quê? A ser um publicano, estou associado àquele que rouba. Não, agora eu transformo a minha vida. Eu não estou mais ligado a Roma, mas agora eu passo a ser quem? Eu passo a ser Mateus. E quem é Mateus? Mateus significa presente de Deus, dom de Deus. Agora eu não estou mais ligado ao governo, mas agora sim eu serei um presente de Deus. Eu serei um dom de Deus para quem? Para os meus amigos. A mente de Mateus, ela muda na hora, assim, instantaneamente. Por quê? Ele recebe Jesus com alegria. Ele vai fazer o quê? Ele vai evangelizar. Ele vai dar um culto na casa dele, meus irmãos. Ele chama os publicanos, ele chama os pecadores para quê? Para ir para a casa dele. Porque ele fica tão alegre com a sua transformação e tão alegre de conhecer quem é Jesus, que ele chama Jesus: Jesus, vem na minha casa. E quando Jesus muda a nossa vida, o nosso desejo é mostrar Jesus para as pessoas. Então ele faz isso, já começa a evangelizar. Ei, não quero Jesus só para mim não, eu quero Jesus para vocês também. Ele enche a casa dele dos amigos dele. E você imagina, a casa de Mateus, agora chamado Mateus,
cheio de publicano, cheio de pecador, e o povo, ó, metendo o malho nele. E Jesus entra. E quando Jesus entra, o que acontece? O povo também começa a falar de Jesus também. Ah, esse aí que é Rabi? Esse aí que cura? Esse aí que liberta? Mas esse está sentando com o publicano e pecador? Mas só que o publicano e o pecador estava o quê? Estava mais arrependido do que o povo estava lá de fora. O publicano agora, ele tem a mente transformada. A consciência dele é transformada. É tão transformada que ele não quer Jesus só para ele, não. Ele quer Jesus para o outro. Glória a Deus. Amém? Nós vamos para um pequeno intervalo rapidinho e voltamos 1 minutinho, discípulos. 1 minutinho. Se você parar, dá uma pausa, beber uma aguinha, né, nesse momento aqui que nós estamos aqui. O glórias a Jesus. Agora que não está ficando bom, não sai daí não. Voltamos rapidinho. Cegueira, o homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Oh, aleluia. Te amamos, Senhor. Salvou-me, salvou-me, salvou-me com muito amor. O homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Glória a Jesus, glórias a Deus. Voltamos, discípulos, com a nossa aula de hoje, discipulado interativo. É a nossa comunicação aqui. Não esqueça também, irmãos, de vocês botarem ali um comentário ali, mandar um joinha pra gente, mandar uma pergunta, né? E seguir a nossa página no Instagram e também nosso canal no YouTube, para que toda semana você venha ver não apenas o discipulado interativo, mas a nossa programação toda da CAF Brasil. Deus te abençoe em nome de Jesus. Voltando aqui, falando sobre um pouquinho de Mateus, os evangelhos, né, da palavra do Senhor, que revela a pessoa de Cristo Jesus à humanidade. A palavra evangelho significa o quê? Boa nova. Então, quando Mateus foi escrito, Mateus ele foi o segundo evangelho escrito, segundo a história, no ano 70, depois da ressurreição de Cristo, ou seja,
33 anos, 33 anos após a morte e ressurreição de Jesus, ele foi escrito. Com qual propósito? De deixar documentado, né? Para que o povo não se esquecesse, para que o povo recordasse a morte, a ressurreição, quem foi Cristo Jesus, porque a verdade é que se nós não falarmos de Cristo o tempo todo, o nosso coração pecador acaba se esquecendo. Essa que é a verdade. É o que acontecia com o povo judeu. Por isso que falava assim, ensina o menino na mesa, caminhando, andando. Para quê? Para que não houvesse esquecimento, né? Para que não houvesse perdesse o temor da parte de Deus, né? Tem uma passagem bíblica que diz assim, quando não há profecia, o povo se corrompe. E que profecia é essa? Revelação, eis que te digo. Não é isso. Não é apenas isso. É o quê? É a palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, há o quê? Há corrupção, porque não gera temor. A fé vem pelo ouvir. E eu posso até dizer que o temor de Deus também vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ver a palavra de Deus. Se você não conhece o que é certo e o que é errado, você acaba, né, fazendo só o que te dá no coração, né? E aquilo que está no coração para você, geralmente, vai trazer prejuízo. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, essa boa nova é escrita, né, o segundo evangelho escrito, depois de Marcos, vem o evangelho de Mateus. E quando você pega Mateus capítulo 1, ele vai dizer assim, logo no versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos pegar a segunda parte do versículo. Filho de Abraão. Quando Mateus ele é escrito com o propósito de mostrar ao povo judeu que este era aquele que o povo, os patriarcas, os profetas, estavam aguardando, estavam anelando. Então, Mateus ele escreve para esse público. E uma coisa muito interessante no livro de Mateus é que muitas passagens dizem assim, e isso aconteceu para que cumprisse as Escrituras. Então, o que a gente quer falar nesse segundo bloco do nosso programa? Nós queremos mostrar o paralelo entre Antigo e Novo Testamento, entre a profecia sendo proferida e entre o cumprimento da profecia no Evangelho de Mateus. Logo no início ele vai dizer filho de Abraão. Por quê? Porque Jesus ele veio para mostrar, para deixar claro, que este Messias ele veio da descendência de Abraão. E quem era Abraão? Abraão era o pai na fé do povo. É o pai na fé do povo, né? O povo judeu. Foi aquele que em Deus revelou-se e deixou uma promessa, né? De que Abraão se tornaria pai de multidões. Então, quando o Senhor fala de pai de multidões, né, contar as estrelas do céu, a areia do mar, isso aí, essa quantidade, não estava apontando para a descendência de Abraão, fisicamente falando, para as pessoas. Não. Essa profecia, ela mostra uma coisa muito, muito maior. É um reino celestial, né? Tem por pai Abraão. Então, aqueles que têm a Cristo Jesus. Porque Abraão também, ele anelou para ver esse dia. E esse dia se cumpre quem? Em Cristo Jesus. Porque todas as Escrituras vai apontar para o Filho de Deus. Além disso, ele diz aqui, logo no início, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Davi. Lá em 1 Reis, capítulo 8, vou abrir aqui, um minutinho. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 25. Olha o que vai dizer aqui. Outra promessa de Deus. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo,
não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o teu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Ou seja, Salomão, após construir o templo e orar ao Senhor, ele em sua oração pede que Deus não deixe a sua promessa cair por terra, né? E Deus promete o quê? Que não faltaria um sucessor no trono de Davi. Por isso diz, filho de Davi. Por quê? Porque este Jesus que eles estavam esperando, e esse Jesus que Mateus deixa documentado em seu evangelho, era realmente a promessa de Abraão e era realmente aquele que viria reinar e assentar-se no trono de Davi, dando continuidade à sua sucessão. Porque você pode reparar, nós vivemos numa república, mas a monarquia, o poder, né, é transferido de pai para filho. Só que existem casos que às vezes toda a família é exterminada, não tem uma sucessão. Só que o reino de Davi, ele seria um reino eterno, porque não seria sucedido apenas por um homem, mas um homem que é também Deus. Então Mateus, ele deixa claro para o povo judeu e para nós que este Jesus que eles esperavam, ele também é rei. Jesus se apresenta como rei no livro de Mateus. Ou seja, Jesus ele veio para governar. Ele veio para dar continuidade à promessa de Deus. Ele veio para governar. Glórias a Jesus. Tanto que em Mateus capítulo 21, versículo 5, vai falar que Jesus foi aclamado rei. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 2, vai falar que Jesus é o rei dos judeus. Lá em Mateus 1,16, vai falar da dignidade do reino. Por que dignidade do reino? Porque até ali aconteceram muitas coisas, né, que o reino podia estar dividido. Aconteceram muitas coisas de ruptura no reino, de defraudação no reino. Mas quando Jesus ele chega, ele devolve a dignidade no reino. Porque o reino de Jesus, além de ser um reino eterno, é um reino que não tem erro. É um reino que é justo. É um reino que este rei ele vai governar para todos com o quê? Com justiça e com equidade. Glórias a Deus. Lá em Mateus 25, 31 vai falar que este rei, que é Jesus, ele julgará todas as nações. Glórias a Deus. E aqui, vamos lá. Seguindo um pouquinho aqui mais na genealogia de Jesus. Glórias a Deus. Estou vendo só o horário aqui. Certo. Na genealogia de Jesus, ainda no capítulo 1 de Mateus, muita gente sempre pula a genealogia, né? Mas a genealogia tem detalhes muito importantes. Lá em Mateus, capítulo 1, vai falar sobre uma curiosidade, a mesma que aconteceu com Mateus, né? Como Jesus libertou ele, uma coisa muito interessante aqui, é isso aqui, ó. Lá no versículo 5, vai falar sobre quem gerou quem, vai dizer assim, ó. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Na genealogia de Jesus, ele vai mostrar para nós o poder transformador de Jesus Cristo, como aconteceu com Mateus, também com outras pessoas lá atrás. Mas por que isso? Porque é um exemplo. Raabe não era do povo judeu. E aquela mulher, que era uma mulher que ganhava, né, a sua vida de maneira indevida, né, contra as leis do Senhor, ela, por acolher o povo de Deus, ela se converte, ganha essa salvação, e aquela mulher, o nome dela fica escrito na ascendência de Jesus, ou seja, na parentela de Jesus. O mesmo acontece com a nossa irmã Ruth. Mas
como assim Ruth? Claro que é diferente o contexto, porque Ruth, na verdade, era uma moabita. Mas ela, por ouvir o testemunho da sua sogra, ela segue ao Deus de Israel, e o nome dela também, que era moabita, de outro povo, que não conhecia Deus, agora está também na genealogia de Jesus. Isso também nos mostra também que aqueles que estão fora, né, Jesus chama para dentro, porque na genealogia de Jesus tinha os judeus e tinha aqueles que também não eram judeus, mas houve uma conversão ao Filho de Deus, né? Seguindo um pouquinho adiante sobre as profecias de Jesus, nós vamos falar aqui, vamos mostrar só do nascimento, para a gente já terminar nosso programa, que as horas já se avançam. Na semana que nós damos continuidade. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 22 a 23, vai dizer assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mas onde está isso aqui? Era Mateus mostrando para os judeus. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, Isaías falou isso. E agora, para que se cumpra a escritura, está aqui registrado. Por quê? Porque este mesmo Emanuel está conosco, que é quem? É o filho da virgem. A virgem, no caso, Maria. Então, o que aconteceu com Jesus está aqui registrado. Vocês não têm olhos de ver? Vocês não conseguem observar a magnitude do cumprimento das Escrituras? Então, tudo aquilo que vocês estudaram, tudo aquilo que vocês esperaram que acontecesse, está aqui na frente de vocês. Mateus já começa a mostrar, a fazer um paralelo. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: e eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está, de novo, está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Ou seja, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai ter a promessa, através do profeta, que este Redentor, né, este Salvador, viria de Belém. E aqui em Mateus capítulo 2, ele vai mostrar que esse Jesus, ele veio de Belém, a casa do pão. E o próprio Jesus vai testemunhar disso. Ele vai falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glórias a Jesus. Lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, a palavra vai se cumprir em Mateus 2, do 13 ao 15, que vai falar da fuga do povo para o Egito, né? Quando Herodes mandou matar todas as crianças, né? O Senhor se manifesta a José através de sonhos, e ele e sua família vai para o Egito. Ou seja, o profeta Oséias tinha falado, e agora Mateus, ele registra tudo o que aconteceu. Assim também como o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, versículo 15, vai falar da morte dos primogênitos. Que quando Jesus nasceu, está lá em Mateus, capítulo 2, 16 a 18, vai dizer o quê? Que houve choro. Raquel chora pelas crianças, ou seja, nos dias de Jesus, né, houve choro pela morte dos primogênitos. Também já estava registrado no Antigo Testamento. E para finalizar, né, lá em Isaías capítulo 11, versículo 1, vai falar sobre o desprezo da cidade de Nazaré, a má fama que Nazaré tinha. E no capítulo 2, versículo 23, eu vou ler mais um pedacinho, diz aqui: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, aquilo que Isaías profetizou
há milhares, né, de anos, há séculos, cumpre-se no Novo Testamento. Ele estava em Nazaré para que fosse chamado de Nazareno. Então, irmãos, tudo o que aconteceu com Cristo Jesus aqui nos evangelhos é a plenitude dos tempos. Tudo que foi profetizado pelos profetas, pelos patriarcas, pelos homens do Antigo Testamento, tudo se cumpriu para que culminasse na pessoa de Cristo Jesus. Na próxima semana, nós vamos continuar falando dos evangelhos, falando especificamente de Mateus, né, onde apresenta Jesus como rei, os cumprimentos das profecias de Deus, porque às vezes também Deus ele fala algo para nós hoje e a gente espera que aconteça amanhã. Não, tem o tempo, a plenitude dos tempos de Deus. Fala assim, meu Deus, eu estou há tanto tempo servindo a Deus e nada acontece na minha vida. Deus fez aquela promessa há tanto tempo. Irmão, aguarda, porque a plenitude de Deus também vai chegar na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, discípulo. Muito obrigado pela sua paciência de estar nos ouvindo, pela sua audiência também. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Na semana que vem nós estamos juntos novamente. Um grande abraço. Paz do Senhor.